Olá, eu sou o pastor Fernando Francelino e você está no canal oficial da Igreja CI. Se você ainda não é inscrito no canal, eu quero te convidar a se inscrever agora e ativar o sino para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Você assistirá agora uma mensagem de boas novas, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que revelará o teu caminho e te ajudará a desfrutar da vida abundante e eterna que o Senhor tem para você. Que Deus te abençoe. Quando a gente era criança e lia a história no colégio, sempre começava que era uma vez, né? Então, nada melhor como para entender o que o Senhor tem preparado para nós, a gente começar do início. Então, vamos lá em Gênesis 1, versículo 1. Todos acharam? Amém? Diz a palavra do Senhor: no começo Deus criou os céus e a terra. A terra era vazia, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por esse momento, Senhor, que podemos ouvir a Tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor. Entrega tudo aquilo que Tu tem preparado para nós essa manhã. Toca nos nossos corações, mostra a direção, mostra o propósito para cada um, Senhor Jesus. E eu creio que essa manhã Tu vai mudar a vida de muitos aqui, Senhor, porque o Teu amor já se faz presente. E por isso já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Por si só, a gente já podia ir para casa satisfeito com essa palavra, com o início. Porque aqui o Senhor diz que não existia nada, nada, mas no nada o Espírito de Deus já se movia. E muitas vezes a gente se vê numa situação que tu não vê saída. Tu acha que não vai dar nada, tu acha que os teus propósitos não vão a lugar nenhum. Muitas vezes você ouve alguém te dizer que tu não é um nada, que tu não vai dar nada. E eu tenho para te dizer essa manhã que mesmo onde as pessoas não veem nada, onde muitas vezes você não enxerga nada, lá o Espírito Santo de Deus já se move. E Ele não se move à toa. Ele se move preparando o que Ele tem guardado para ti. Lá Ele já se movia preparando um propósito que hoje faria sentido nas nossas vidas. E para que você entenda como a desobediência gera um medo, isso acaba nos afastando do propósito de Deus, eu vou usar o exemplo de Adão. Por isso que eu comecei lá do início. E para que a gente entenda mais rapidamente e que eu não me prolongue muito, porque vou conseguir obedecer ao horário, né? Eu fiz um resumo aqui, porque eu acredito que Gênesis já é de conhecimento de todo mundo, então a gente vai acompanhando no meu resumo, que vai ser bênção para que todo mundo entenda. Do nada, o Senhor já se movia. Aí no primeiro dia, lá em Gênesis, o Senhor fez a luz. Viu que era bom, separou da escuridão, e ali separou o dia e a noite. No segundo dia, o Senhor já fez a separação da água e do céu. Olha só que o Senhor trabalha por tempo, e dentro do tempo Ele vai trabalhando, estabelecendo limites. Então tudo na nossa vida a gente tem que entender que demanda de um tempo, e a gente tem que obedecer limites. No terceiro dia, o Senhor juntou as águas para que existisse terra seca, fez a terra ser produtiva, né? Deu vida à terra, limites, preparando todo um propósito lá na frente para Adão. No quinto dia, aí fez os animais dos mares, do ar, dando ordem para que eles se multiplicassem, para que tudo aquilo chegasse à proporção que o Senhor tinha já preparado no coração, para que o propósito se cumprisse lá na frente para Adão. No sexto dia, fez os animais selvagens, os domésticos e os que se arrastavam no chão, e, por fim, o homem e a mulher. E no sétimo dia, o que o Senhor fez? Descansou. E aí essa palavra me incomodou,
num sentido de pensar assim, poxa, a gente vem para a igreja, ouve tanta palavra do Senhor e a gente crê que o Senhor cuida de nós todo o tempo. Às vezes não acontece aquilo que a gente quer no nosso tempo, mas a gente crê que no tempo dele vai acontecer. E a gente sabe que em todos os momentos da nossa vida, as 24 horas que tem o dia, o Senhor está sempre cuidando de nós. E aí ele fez tudo aquele trabalho para que se cumprisse um propósito em 6 dias, e aí no 7º dia ele descansou. Aí me incomodou, disse, poxa, será que o descanso aqui da palavra realmente é o mesmo que a gente entende de descansar? O Senhor será que estava cansado? Aí, como todo bom brasileiro, a gente corre para onde? Para o Google, né? Vamos estudar o que é descansar, que eu não estou satisfeito com essa de que o Senhor estava cansado. Eu não acredito que Ele está cansado, porque eu vejo pela minha vida, eu dou tanto trabalho, será que o Senhor já cansou de cuidar de mim, né? Ele está cuidando de mim já há 42 anos, gente, será que Ele já cansou? Olha só, Ele cansou fazendo, teoricamente, se a gente for pela palavra descansar, Ele cansou trabalhando 7 dias, então nos meus 43, Ele já desistiu. Lá a palavra descanso diz, livrar-se de atividade cansativa ou estado de fadiga. É o primeiro significado da palavra descansar. Mas aí a gente estuda um pouquinho mais, né? Aí ele tem outro significado. Proporcionar-se ou obter-se tranquilidade. Livrar-se de opressão, receio, preocupações, acalmar-se, serenar-se de espírito. Eu creio que quando o Senhor disse que Ele descansou, Ele obteve tranquilidade. Eu creio que depois que Ele tinha feito tudo aquilo que Ele tinha preparado para nós, desde lá, quando não tinha nada, Ele sentou no trono dele e descansou com tranquilidade. Sentiu tranquilo, porque tudo que Ele tinha preparado estava pronto. Não era cansaço de precisar descansar. Não, era um cansaço de um momento de tranquilidade. De quando a gente faz alguma tarefa em casa que tu vê que está pronta e tu senta feliz assim, ó. Fica tranquilo que, poxa, terminou, ficou bom. E eu creio que é isso que o Senhor quis dizer ali na palavra. Ele descansou com tranquilidade, ficou tranquilo que o que eu fiz ficou bom. Mas muitas vezes, a gente acaba se perdendo porque a gente acha que é autossuficiente, né? E por isso a gente acaba se perdendo no propósito. Não somos autossuficientes, somos autodependentes. Somos dependentes do Senhor Jesus. Tudo na vida da gente só acontece mediante a vontade dEle. Enquanto a gente não entender que é para Ele e é por Ele que as coisas acontecem, a gente vai se perder do propósito. Aí, claro, o Senhor fez tudo aquilo, 6 dias, preparando toda a terra, criando o jardim do Éden para Adão. Aí, claro, que quando Ele fez lá, no 6º dia Ele fez o homem e a mulher. E lá em Gênesis 2, capítulo 2, do 18 ao 25, vou esperar um pouquinho para ver se vão botar no telão ali para vocês acompanhar. O Senhor fala mais ou menos como é que foi o processo de criar a mulher. Depois o Senhor disse, não é bom que o homem viva sozinho, vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou a terra, todos os animais selvagens e todas as aves, Ele os levou ao homem para que pudessem pôr nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhe deu. Ele pôs nome nas aves, em todos os animais domésticos e selvagens. Mas Adão não se achava uma ajudadora que fosse como sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas, fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou a mulher e a levou ao homem. Então o homem disse, agora sim, esta é a carne da minha carne e o osso dos meus ossos, ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. E por isso que o homem deixou o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornaram uma só pessoa. Tanto o homem quanto a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Prestem atenção, que mais para frente eu vou voltar no 25. Olha só o que diz o 25. Tanto o homem quanto a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Aqui eles estavam caminhando conforme o propósito de Deus para eles. Não sentiam vergonha, em nenhum momento. E aí eu pergunto para vocês,
O Senhor vem preparando a nossa vida, vem preparando o nosso propósito, vem cuidando de nós, e cada dia Ele vai trabalhando de um jeito, vai estabelecendo medidas para a nossa vida, e como Ele foi feito, e como Ele fez para Adão. Do nada, Ele preparou um lugar maravilhoso para que Adão vivesse. E a cereja do bolo, se eu posso usar esse termo para a igreja, foi a entrega da Eva. Pronto, descansei. O que eu precisava fazer está feito. Mas aí veio o pecado. A Eva acabou sendo iludida pela cobra, que era o animal mais esperto lá do jardim. E aí eu pergunto para vocês, onde é que estava Adão naquele momento? Que deixou a Eva ser enganada pela cobra e entrar em pecado. E participou do pecado, porque diz a palavra que a Eva comeu a maçã e deu para que o homem também comesse. E ali se destruiu o propósito que o Senhor tinha inicialmente feito para os dois. Aí eu pergunto para a igreja, o que você vem pedindo hoje e o que significa a Eva na sua vida hoje? O propósito de Deus para Adão era a Eva. A cereja do bolo para Adão era a Eva. Mas eu creio que para você a cereja é outra. O que o Senhor vem trabalhando na tua vida como um processo que muitas vezes a gente não tem paciência para esperar, porque o Senhor podia ter feito tudo num dia só. Ele tem poder para mudar na tua vida agora, nesse instante. Mas Ele criou em 7 dias, em 6 dias, 7 descansou, para mostrar que tudo tem um processo. Tudo tem um tempo. E ali Ele foi criando para mostrar que tudo tem limites. Até aqui eu posso ir, daqui para frente só Cristo. Separou a luz da escuridão para mostrar que tem coisas que eu posso ver, tem coisas que é só espiritualmente que eu vou entender. Para entregar a Eva para Adão. E o que a igreja, você eu agora, pense você. O que você vem pedindo para que o Senhor venha trabalhando para entregar nas tuas mãos? E talvez já entregou a Eva na tua mão e você estava olhando para outro lugar e não deu valor para quando o propósito do Senhor estava começando a se cumprir na sua vida. Para onde você estava olhando? Eu não sei o que Adão estava fazendo e não vou pecar aqui em cima do altar para dizer que estava na palavra. Aqui é o pastor Jean que está imaginando. Sei lá se ele estava lá. Esqueci de dar nome para mais uns 2 animais. Vou olhar para lá, isso aqui vai ser o leão, isso aqui vai ser o macaco. Quando viu a Eva já estava pecando. O Senhor fez tudo aquilo para entregar para ele a Eva. Era o propósito para ele. Por que ele não aproveitou quando o Senhor entregou para ele o propósito que ele estava pronto para aproveitar? Começou a viver o que já tinha passado. Muitas vezes a gente deixa de aproveitar aquilo que o Senhor está preparado para ti, que tu tanto pede. Quando Ele te entrega, tu ainda começa a viver o que já passou o tempo. O tempo de dar o nome para os animais já passou. E aí a gente se perde. E aí quando a gente se perde, a gente sai fora do propósito, a gente para de olhar para aquilo que é o importante, que é Cristo, porque quando tu pensa em propósito, não tem outro caminho para te olhar, é Cristo. O teu propósito está nele, não tem para outro lugar que tu olhe para que vá te levar para o mesmo lugar, é Cristo. O teu propósito, quando se fala em propósito, é Cristo. Olhe para Ele, tu vai chegar onde Ele está, onde Ele tem preparado, tudo que Ele tem preparado para ti, vai chegar a partir da hora que tu continuar olhando para Ele. Aí Adão, a hora que olhou para o lugar que não deveria, perdeu o propósito. Claro, eu não vou entrar no mérito, não vou entrar na palavra, mas o Senhor está no controle de tudo e encontrou um plano B para que a vida de Adão continuasse. Mas aí, a partir da hora que ele pecou, que ele parou de olhar para onde ele deveria, ele desobedeceu, aí entrou uma coisa na vida dele que entra muitas vezes na nossa, o medo. Lá em Gênesis 3:10, vou esperar um pouquinho para o pessoal achar, quem quiser acompanhar. Depois que Adão pecou, e aí o Espírito de Deus estava andando pelo Jardim de Éden.
lá em Gênesis 3:10, diz o seguinte: o homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim, e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Lá em Gênesis 2:25, tanto o homem quanto a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Mas depois que ele parou de olhar para aquilo que o Senhor tinha preparado para ele e descuidou da bênção que o Senhor tinha entregue para ele, quando o propósito estava se finalizando e estava se cumprindo na vida dele, entrou o pecado, aí a nudez já não era mais como era antes. Aí eles já sentiram medo. Foi a primeira vez que na Bíblia se fala em medo. Quando a gente para de viver conforme o propósito que o Senhor tem para nós, a gente dá legalidade para o medo agir sobre nossas vidas. E o Senhor diz em Timóteo 2:1-17, pois o Espírito de Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes. Aí essa semana eu estava durante a semana conversando com um amigo, meditando, conversando, que ele também é pastor, e ele estava comentando a palavra que ele ia levar na igreja dele, eu estava comentando o que o Senhor estava ministrando no meu coração, e aí falamos sobre medo, né? Sobre essa situação de medo que a gente está vivendo na sociedade hoje, quase do corona, está todo mundo muito temeroso, as pessoas acabam se enfraquecendo um pouco, porque o medo vai fechando o coração das pessoas e as pessoas acabam se perdendo de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para elas como propósito. E aí eu ouvi uma coisa que eu fui para casa pensando, quando ele me disse assim, realmente o medo não é de Deus, né? A palavra de Deus fala sobre medo, e o Senhor não nos deu um espírito de medo. Mas um pouquinho de medo é saudável, né? Para que a gente cuide, para a gente não erre, para a gente não tome alguma atitude que nos cause algum dano. Aí na hora eu ouvi aquilo, né? Continuamos conversando, mas eu vim para casa e fiquei pensando, não, mas a palavra de Deus, ela não é meia, é sim, sim, não, não. E o Senhor diz que Ele não nos deu o espírito de medo, então eu não aceito nem um pouquinho. A gente tem que entender que há uma grande diferença de medo e prudência. Eu não devo ter medo do Covid, mas eu posso e devo ter prudência. Devo me cuidar, devo obedecer às regras, devo usar a máscara, usar álcool gel. Isso não é medo, isso é prudência. E a gente se perde, e aí o medo começa a crescer dentro dos nossos corações, porque a gente não entende o propósito de Deus para nossas vidas. Porque quando a gente entende que o propósito vem junto com prudência e não com medo. Adão lá tinha começado a viver uma coisa que a gente vive hoje em espírito. Lá Deus falava com ele. Ele não teve nenhum momento de contato com a ira do Senhor. Era só coisa boa. O Senhor estava criando para ele viver no jardim. Era só coisas boas. Mas a hora que ele parou de olhar para onde ele deveria, que era o propósito se cumprindo na vida dele, que ali era representado pela Eva, aí ele deixou que o pecado entrasse, sentiu medo até daquele que estava fazendo só coisas boas para ele. E é assim que funciona. Quando a gente deixa o medo entrar nos nossos corações, a gente enfraquece, e por isso que muitas vezes a gente acaba se afastando da igreja e não volta com medo que o Senhor nos cobre, com medo que as pessoas nos julguem. E isso acontece por quê? Porque é obra do inimigo? Não, é porque nós paramos de olhar para aquela direção que a gente deve olhar, para Cristo. A gente tem que entender que tudo na vida da gente tem um propósito. Tudo na vida da gente tem um tempo determinado para todas as coisas. Tudo tem seus limites. O Senhor sabe o que a gente sente no coração, o que a gente deseja no coração. Ele sabe o que tu precisa. Ele sabe o que tu achas que precisa.
Ele ouve muitas coisas que tu pede e às vezes as coisas não acontecem e isso nos entristece, nos enfraquece, mas não deveria. Porque Cristo, quando estava no Getsêmani, e ele sabia o que ia passar desde o início, ele não tinha nem descido, ele já sabia o que ele ia passar, ele disse ao Pai: se possível, afasta de mim esse cálice, mas sobretudo seja feita a tua vontade. Ele era filho e nos deixou um exemplo claríssimo de como a gente deve orar. Senhor, eu quero aquele emprego. Senhor, eu quero aquele carro. Senhor, eu quero aquela casa. Senhor, eu quero aquela pessoa. Eu quero ter aquele relacionamento. Senhor, eu quero mudar para aquela cidade. Eu quero ir para aquele lugar. Eu quero acordar a tal hora. Eu quero sair final de semana para tal lugar. É isso que eu quero, Senhor. Mas acima de tudo, seja feita a tua vontade. E quando tu falar isso de coração e tu determinar isso na tua vida, tu não sai do propósito. O medo não entra na tua vida, tu não sente mais medo de nada, tu vai viver com prudência. E eu vou na palavra para dar um outro exemplo para vocês de uma pessoa que se perdeu por causa do medo. E não era uma pessoa incrédula. Lá em Mateus 14, versículo do 26 ao 33, eu acho, essa é uma passagem que fala de Pedro, aquela experiência que ele teve com Cristo, de caminhar sobre as águas. Eu acho uma das experiências mais fantásticas que alguém pode ter com Cristo, né? Andar sobre as águas. Lá a palavra diz o seguinte: quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo, a tal medo, né? Depois que o pecado entrou, a gente tem que cuidar para que o medo não entre nos nossos corações. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. E aí o Senhor disse: venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Pedro estava no ambiente dele, pescador, no barco. Estava tranquilo, era o trabalho dele. Mas aí o Senhor o colocou a viver uma experiência num lugar que ele não estava acostumado, que era caminhar sobre as águas. Olha só que experiência. E Pedro, em nenhum momento, eu vejo essa palavra mostrando que Pedro é um incrédulo. Ele cria em Jesus Cristo, por isso que ele botou o pé para fora do barco e começou a caminhar sobre as águas. Mas aí, a partir da hora que ele parou, como Adão, de olhar para onde ele deveria olhar, que era Jesus Cristo, que chamou ele para vir, ele começou a olhar para o agito do mar, para a força do vento, e aí, quem começou a falar mais alto no coração dele foi o medo. Aí ele começou a afundar. Perdeu de finalizar dos momentos mais incríveis que ele teria com Cristo, chegar até Cristo, pelo medo. E muitas vezes acontece com a gente isso. O Senhor nos coloca numa situação maravilhosa para nós saborear aquele momento que o propósito começa a se virar algo real na nossa vida. Aquele momento que a gente tanto espera, que está chegando. E aí, no meio do caminho, quase chegando na hora de agarrar o propósito e aquela bênção que a gente está esperando de Cristo, a gente começa a prestar atenção para os lados. Pedro não fez nada diferente do que Adão. Quando estava tudo pronto, que era só aproveitar a vida com Eva e viver no jardim do Éden, que é aquela maravilha toda que o Senhor tinha feito, ele começou a olhar, sei lá para onde.
e deixou o pecado entrar, e o medo entrou no coração deles, e eles saíram do propósito. E Pedro estava na mesma situação, estava indo firme, e aí por causa do medo começou a olhar para onde não deveria, perdeu o foco, que o foco nosso sempre é Cristo, sempre é Jesus. Quando eu já falei para vocês e repito, quando a gente fala em propósito, a gente fala em Cristo. Ele é o nosso propósito. A nossa vida é viver conforme a vontade de Cristo para nós, e o nosso viver é andar sempre no caminho para encontrar Cristo. Nós viemos dele e vamos voltar para ele. Quando o Senhor nos chamar, não encare como morte, como sofrimento, é somente a volta para casa. E a gente se perde quase dos ventos fortes, quase de alguém que venha falar alguma coisa aos nossos ouvidos, como a cobra fez com a Eva. Temos que viver crendo e viver sabendo que o que é o suficiente para nós é aquilo que o Senhor fala aos nossos corações. O que vale na nossa vida, o que vale para afirmar os nossos passos e o nosso caminhar com o Senhor é o que o Espírito Santo vem falar nos nossos ouvidos. E mais ninguém. A água e o vento para Pedro poderia ser um problema, mas ali o Senhor mostra que em cima do teu problema ele caminha. E foi em direção a Pedro. Talvez você possa estar passando por algum problema muito sério, que tenha tirado a tua paz, que tenha tirado a tua visão para onde o Senhor quer que tu olhe, que é para Ele. Mas Ele diz que sobre os teus problemas Ele vem caminhando para te encontrar. E é uma prova de que Pedro não era nenhum incrédulo, porque na hora que ele viu que ele estava afundando, ele disse: Senhor, socorro. Ele era um pescador, gente. Quem acha que Pedro não sabia nadar? Podia ter pedido a força para os amigos do barco. Me ajudem aqui, estou afundando. Mas ele cria no Senhor Jesus. Ele disse: Senhor, socorro. E o Senhor veio por cima de tudo que o Pedro tinha medo, que era a água, e veio cortando os ventos e trouxe Pedro de volta. Essa palavra quer dizer para você que não importa o tempo que você está vivendo, se você continua firme no propósito e continua firme caminhando para aquilo que o Senhor tem guardado para ti, se você talvez esteja vivendo um momento agora de medo e sinta que está se afundando nos teus problemas, não importa o problema, o Deus que tu serve é o mesmo. Se você está caminhando pelo propósito, o Senhor está contigo, mas se tu sente que está afundando, grite socorro, porque o mesmo Deus vai estender a mão para te trazer de volta. Lá em Jeremias 29:11, o Senhor diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Nós achamos que sabemos o que é melhor para nós, mas é Ele que sabe os planos que tem guardado para nós. Você pode achar que sabe o que é melhor para você, mas é Ele que sabe o que vai trazer felicidade. Peça a Deus com sabedoria. Aprenda a orar, seja sincero na oração. Não fuja daquilo que o Senhor já conhece. O Senhor já sabia que Adão tinha pecado. E Ele já sabia que o Adão tinha se escondido por medo. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que tu precisa. E Ele também sabe o que tu pede, que não faz bem para você. Então faça uma oração sincera. Senhor, eu quero isso, eu desejo isso, eu preciso disso, eu ando passando por isso, mas acima de tudo seja feita a tua vontade sobre a minha vida. Não deixe o medo tomar conta da tua vida. Viva com prudência. Prudência é um cuidado que o Senhor tem nos colocado para que a gente cuide de tudo aquilo que Ele tem nos entregue. Cuide da Eva que o Senhor talvez já entregou na tua vida. Talvez a tua Eva seja um emprego que tu tanto desejou. E talvez tu esteja perdendo aquilo que o Senhor te entregou na mão, porque agora tu
só porque tu recebeu o que tu queria, tu já não olha mais para Cristo, tu estás olhando para outros lugares, e daqui a pouco a tua bênção vai fugir. Talvez o teu propósito é um relacionamento que tu queria, mas hoje tu estás com o teu relacionamento nas tuas mãos e tu está perdendo porque tu não está dando valor e não está usando o tempo que o Senhor te deu para cuidar daquilo que Ele te entregou. Talvez a tua Eva hoje, porque o propósito do Senhor o primeiro propósito do Senhor na nossa vida é a salvação. E esse eu creio que todos nós vamos cumprir, amém? Mas tem outros propósitos na vida. Às vezes é um propósito financeiro, um propósito de família, um propósito de saúde. E cada um propósito desse na tua vida tem um tempo. E lá em Gênesis ele mostrou que tudo tem um tempo, tudo tem um limite, tudo tem um processo. E talvez hoje no teu processo, no teu caminhar, mediante o teu propósito, o Senhor esteja trabalhando contigo lá como segundo dia, dividindo as águas ainda, estabelecendo limites. Aí para chegar ao dia que Ele vai te entregar, ainda falta 4. Estás preparado para esperar no Senhor? Tu está vindo para a igreja ouvindo a palavra e estás saindo daqui com a certeza que o Senhor é contigo? Estás entregando todos os teus desejos na mão do Senhor e tendo certeza que Ele vai peneirar e vai deixar para ti somente o que vai te fazer bem? O Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós em todos os momentos, e Ele tem preparado para cada um de nós um propósito. Para cada um de vocês que está aqui essa manhã, eu não sei o que tem no coração de vocês, mas eu creio que vocês sabem aquele que pode fazer tudo pela vida de vocês, que é Cristo, porque senão vocês não tinham vindo até aqui. E se você veio até aqui hoje é porque o Espírito Santo te trouxe, porque Ele tem algo para te entregar. Talvez é um pouco mais de fôlego para que você continue caminhando, esperando o tempo do Senhor, para que o teu propósito chegue. Talvez o Senhor vai te entregar hoje discernimento, para te parar de olhar para outros lugares e começar a olhar para aquilo que o Senhor já te entregou. E por tu estar perdido e olhando para outras coisas, ainda não notasse que o que tu pedia e que aquilo que vai te fazer bem, o Senhor já entregou nas tuas mãos. Hoje eu estou trazendo essa palavra para a igreja porque ela serviu para mim. O Senhor sempre trata primeiro o pregador, né? O pastor Tom, quem estava na igreja domingo passado, ele falou isso. Quem apanha primeiro é o pregador, né? Essa semana, para mim, eu passei por situações que eu passei por medo. E eu sei que não é fácil. Eu não estou dando aqui uma receita de bolo para vocês, dizendo, ó, faz, tá tudo certo, é só botar lá, bota no forno, liga lá que vai ficar pronto. Eu sei que tem um trabalho de bater, eu sei que tem um trabalho de botar os ingredientes certos, eu sei que às vezes uma pitadinha de sal a mais, o bolo não sai certo, se tu abrir, pelo que eu entendo de cozinha, né, irmão? Eu sei que se abrir o forno lá, dá o tal do pé, né? Pega vento e estraga o bolo, eu sei que tudo tem um tempo. E às vezes a gente está aqui pregando a palavra e as pessoas que estão aí embaixo, eu sei porque, geralmente eu estou aí embaixo com vocês, né, irmão? Ou estou aqui segurando a maquininha, estou com gasofilácio, estou aí ouvindo a palavra também. Às vezes imagina que o pastor nunca passa por esse tipo de situação, mas essa semana eu estou pregando, contando uma experiência do que eu passei. Eu também estava igual Adão. No meio de uma pandemia, no meio de uma crise financeira, o Senhor está cuidando de mim. Eu não tenho sentido o efeito desse vírus que está acontecendo, tanto na minha saúde como na minha saúde física, como na minha saúde financeira, como na minha família. E eu não estava dando valor para essa bênção que o Senhor já me deu. O cuidado que Ele tem tido com a minha vida. Eu estava olhando para outras coisas que não eram importantes, aí eu estava com medo. E às vezes a gente vem para a igreja e sempre vem com o coração de pedinte, né? Eu quero, Senhor, eu preciso, eu não aguento mais, eu quero, eu preciso, eu não aguento mais, eu quero, eu preciso, eu não aguento mais. Mas o que o Senhor já tem feito para ti até aqui? Eu estou com 43 anos. O Senhor tem cuidado muito de mim esse tempo todo. Tem trabalhado bastante. E seria injusto eu vim só continuar pedindo para o Senhor.
Chegou a hora de a gente começar a dizer para o Senhor assim, ó, Senhor, faça sobre a minha vida a tua vontade. A única coisa que eu quero é morar contigo. E no caminhar até ti, Senhor Jesus, até o momento que tu fizer comigo, igual fez com o Pedro, e me puxar para junto de ti, eu quero viver conforme a tua vontade. Vivemos muitas vezes presos à necessidade de estarmos no controle. E eu já falei, não podemos viver assim, autossuficiente. Nós somos autodependentes, dependemos de Cristo para todas as coisas. Às vezes a gente não entende porque a gente abre a carteira, às vezes não tem, eu vou dizer R$2, né? Porque não tem mais nota de R$1. Às vezes a gente abre e não tem nada, e a gente fica, não tem nada na minha carteira, não, e fica desesperado. Às vezes, né, passa um apertozinho financeiro, mas é muitas vezes o Senhor te mostrando que Ele vai prover todos os dias. E às vezes a gente não entende por que a gente não tem muito, a gente não tem sobra. Com cada um o Senhor trata no jeito. Mas às vezes tem gente que não tem muito, tem pouco. Mas o pouco nunca falta. Que a gente viva mais feliz, porque o amor de Cristo está sobre nós. Que a gente seja mais agradecido por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que a gente comece mais a olhar para os outros, a se preocupar com os outros. É tanta notícia ruim hoje com pessoas que estão contaminadas com vírus que a grande maioria nem se impressiona mais. Já começa a ver aquele postzinho nas redes sociais da prefeitura mostrando tanto de contaminado quanto de morte. Já olha aquilo ali como uma tabela de futebol. Olha, já foi 27, ou já está no 28. Aí só se preocupa quando atinge alguém da sua família. Somos todos famílias, somos todos filhos do mesmo Pai. Então a tua preocupação tem que ser com todos. O Senhor sabe o que tu precisa, o Senhor sabe o que pede o teu coração, mas começa a orar pelos outros. Às vezes, para o Senhor cumprir um propósito na tua vida, tu tem que se libertar daquilo que te prende, as tuas coisas. Viva pelos outros, se preocupe pelos outros, orem mais pelos outros. Enquanto estamos aqui, muitas pessoas podem estar no hospital presos por um respirador. E muitas vezes estamos aqui sentados, sem um pingo de sentimento de agradecimento por tudo que o Senhor tem nos feito. E às vezes reclamando que temos que usar a máscara porque nos agonia. Imagina a pessoa que está num hospital com um respirador agoniado, pedindo para Cristo, Senhor, me ajuda, como Pedro fez, esperando que o Senhor estenda a mão para tirar ele daquele sofrimento. E a gente reclamando que está usando uma máscara. Essa semana em Balneário eu fui no mercado comprar um café para a minha equipe lá, para a equipe do meu trabalho. A gente teve uma semana boa, abençoada. Daí fui lá comprar um negócio no mercado, vi uma situação até engraçada, a gente vê engraçada porque a gente não espera mais esse tipo de coisa, mas o rapaz do mercado teve que chamar a atenção de uma senhora que estava na fila da padaria porque ela estava usando a máscara, mas a máscara dela já estava mais no queixo do que no rosto, né? Aí ela disse, mas eu estou com a máscara. Ele disse, não senhora, a senhora está com a máscara, mas a senhora tem que botar na posição correta, porque senão a menina do caixa não vai poder atender a senhora. Ele muito educado, orientando. E a mulher muito ríspida, sem paciência e achando que estava na maior da razão. Não vive pelo propósito. Não conheceu o amor de Cristo ainda. E isso me preocupa. Porque o Senhor diz que só vai voltar a hora que todo mundo conhecer o Evangelho. E onde estamos nós que não estamos pregando o amor de Cristo? Estamos vindo para a igreja para nos encher, nos encher, nos encher, nos encher, nos encher, nos encher. Queremos a nossa caixa cheia, mas o Senhor nos enche para que ela seja esvaziada, levando o amor de Cristo para outros. Então seja agradecido, o propósito de Cristo já está em andamento na tua vida. Muita coisa Ele já te entregou, e o que Ele não te entregou ainda está num processo de maturação.
Talvez seja o Senhor está trabalhando ali no segundo dia, no terceiro dia, no teu dia, mas vai chegar um sexto dia que Ele vai te entregar, e aí Ele vai sentar no trono dele, vai descansar e dizer assim, ó, show de bola, está do jeito que eu queria, agora está uma bênção. Sejamos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que não demos legalidade para o medo na nossa vida. Que sejamos sim prudentes com tudo aquilo que o Senhor já nos entregou. Saia daqui essa manhã pensando no que o Senhor já entregou, em tudo que Ele já trabalhou e já te entregou na tua vida. O que significa Eva na tua vida? Sai daqui pensando, Senhor, o que Tu já me entregou, me dá discernimento para entender talvez algo que Tu já tinha me entregue e eu ainda não observei. Faça novamente, Senhor, eu caminhar conforme a Tua vontade. Alinha meus olhos, Senhor Jesus, com aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Rompe meu coração, Senhor, que ainda sinto que é de pedra e muitas vezes a Tua palavra não entra. Muda minha vida para que eu chegue na Tua igreja, Senhor, saia daqui cheio do Teu Espírito Santo. Somos templo do Espírito Santo, mas muitas vezes estamos vazios. Então nos encha, Senhor, do Teu Espírito Santo. Me dê sabedoria, Senhor. Me dê paciência para lidar com o Teu tempo. Mas me dê alegria no coração, porque eu sei que o Teu tempo é o melhor para mim. Deus é maravilhoso. E Ele te ama. E Ele vai fazer muito pela tua vida. E seja grato por tudo que Ele já fez. Que a máscara seja algo para cuidar da tua saúde, mas que ela não seja um tampão para os teus olhos, para ver o propósito do Senhor que vai se cumprir na tua vida. Saia daqui agradecido por tudo que Ele tem feito, porque Deus é bom.